Olá, hoje é um prazer estar aqui com a Lala Dezelan. Para quem ainda não a conhece, Lala é especialista em economia criativa, estudante sobre o futuro e está com um projeto muito legal chamado Fluxonomia 4D, e a gente vai estar falando sobre cultura, economia criativa e sobre esse novo projeto também aqui. Primeiro, Lala, muito obrigado por você dispor do seu tempo para estar aqui conosco, para estar aqui falando com as pessoas que acompanham o nosso trabalho aqui no Cultura de Valor, tá? Para mim, na verdade, o primeiro, eu nem te falei isso, o primeiro blog, o primeiro artigo que eu fiz, eu citei alguns trabalhos na internet na área de cultura e economia criativa que eu admirava, e o seu era um dos que eu indiquei bastante, tem muito material seu que inclusive na especialização que eu fiz a especialização no MINC de gestão cultural, e na minha pesquisa final também usei muito dos seus trabalhos, e o mais interessante que foi uma das primeiras vezes que eu percebi que no trabalho acadêmico você pode usar referências de vídeos. Aquela coisa quadrada, né, que a gente pensa em usar somente referências de artigos. Eu tive bons orientadores lá, era a Isaura Botelho e Paulo Miguel. Que são amigona querida. Pois é, eu sou fã dela. Ela é fenomenal, ela é É maravilhosa. fantástica. E aí eles falaram, não, você pode usar sim, porque eu sentia justamente isso. Não é informação também passada de uma outra forma? Por que eu não posso estar utilizando isso? Essa maneira de como as coisas são, isso sempre me inquietou, né? Eu acho que também isso, que o olhar para o futuro também é uma coisa que me inquieta. Eu tava falando contigo agora um pouco antes, o quanto eu tenho procurado estudar sobre isso. Estava lendo muito material da Perestroika, lá o livro lá dele, Vai Lá e Faz, que é um livro fantástico. Chegou hoje, quer ver? Esse aqui do Elon Musk também, que eu já estou doido para ler. Não sei se você conhece esse conteúdo também. Que também fala muita coisa voltada para o futuro. Eu acho que isso tudo tem muito a ver com o que você trabalha. E eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, sobre cultura, sobre economia criativa e sobre a fluxonomia. Acho que a gente pode começar pela fluxonomia, né? Ou você acha melhor pela economia criativa? Olha, eu posso começar pelo começo, porque eu venho da cultura. Então a origem de todo esse trabalho está nos meus muitos anos trabalhando no setor cultural, percebendo que existia uma dificuldade tremenda, tanto de quem faz cultura, quanto do mundo ao redor, em compreender o que é, de fato, a cultura e qual a importância dela. A cultura é a raiz de tudo, é daí que vem tudo. Cultura, se a gente tiver uma metáfora, é como se fosse o peixe aonde estamos nadando. Digo, a cultura é como se fosse o mar aonde o peixe está nadando, a gente está imerso nela, a gente não vive sem ela. Cultura não é arte ou entretenimento, é muito mais que isso. E aí, como não existia essa percepção de quão importante é a cultura, de que a cultura, na verdade, é o mar, e nós, os peixes, nadando nesse mar, porque é onde estamos imersos, eu comecei a criar ferramentas que permitissem tangibilizar intangíveis. Todo o meu percurso foi sempre nisso. Então, em todas as áreas onde eu trabalhei, desde o setor cultural, eu fui para corporações, depois terceiro setor, governos, instituições de fomento com desenvolvimento local, empreendedorismo, ONU, etc. Em todos esses, como é que a gente trabalha com os intangíveis, que são o maior patrimônio que a gente tem. Porque hoje, então agora vamos entrar em economia criativa. Porque por que é importante a gente perceber a importância do cultural, a importância dos intangíveis? Porque nós estamos num contexto onde, primeiro de tudo, não é mais possível gerar riqueza a partir de recursos materiais. Recursos finitos, né? Finitos, se consomem com o uso, se esgotam, então nós vamos disputar, vamos competir por esses recursos, e aí o modelo é de escassez, de competição e tal, e de um esgotamento de recursos. Em compensação, e a economia é uma economia do consumo, em compensação,
quando a gente trabalha com intangíveis, cultura, conhecimento, criatividade, experiências como a fornecida pelo turismo, tudo que está ligado ao cuidar, aí você tem recursos que são infinitos, abundantes, não se consomem, mas se multiplicam com o uso. Maçã eu não consigo dividir entre 7 bilhões de habitantes, mas um conhecimento sim. Quanto mais divide, mais tem. Então, a gente vê a importância da economia criativa. Então, o começo do meu trabalho em desenvolvimento local não tinha ainda a palavra economia criativa, mas já era, porque era como gerar empreendedorismo e desenvolvimento local a partir das riquezas que estavam em cada território, que eram, em geral, riquezas intangíveis. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual o conceito que você leva, que eu acho que esse é um conceito que ainda tem muita dúvida na cabeça das pessoas. Qual o conceito que você leva para a economia criativa? O que é economia criativa e o que não é economia criativa? Economia criativa é tudo aquilo que gera riqueza e qualidade de vida a partir de intangíveis. Então, te dou um exemplo. Todo trabalho de consultoria, assessoria, etc., é, no meu conceito, economia criativa. Tudo aquilo cujo valor está em intangíveis é economia criativa. Você pensar o iPad, que dos $500 que ele custa, 23 paga o tangível, o resto é intangível. O que esta visão é uma visão que eu tive que ampliar na prática, porque eu estava trabalhando com um monte de gente que não pertencia às indústrias criativas, porém, cujo negócio era baseado em intangíveis. Então, se você pegar a Natura, ela não é indústria criativa, mas ela é economia criativa, porque o valor dela não está no material tangível do sabonete que ela faz, mas está na forma como ele é feito, está na relação, etc. Então, a economia criativa é mais ampla que as indústrias criativas. 80% das pessoas, quando falam economia criativa, estão se referindo a indústrias criativas, que são aqueles 11 ou 13 setores que incluem tarari, taraná. Isso é uma parte da economia criativa. Que está lá no Plano Nacional de Economia Criativa, né? O mais se há, então, as indústrias criativas são um pedaço, aí tem territórios, cidades criativas, e aí você tem uma coisa maior que é a economia criativa. Para mim, ela está meio parecida com a economia do conhecimento. Sim, mas é maior, mais ampla que isso. Porque o conhecimento em si, ele não é... Ele é só uma matéria-prima. E a economia criativa é essa matéria-prima em ação. Transformada em turismo, transformada em consultorias, transformada em economia do bem-estar, etc. E o conhecimento em si, ele não é suficiente. Ele precisa estar associado à criação e às relações, etc., para ser aplicado. Na verdade, sabe o que importa mesmo? Não faz a menor diferença qual é o conceito. Importa a prática. Importa a gente saber que o futuro está em não pensar em fazer mais carros, mais prédios, mais agronegócio e tal, mas em ter uma economia do cuidar. Em botar a nossa inteligência, a nossa criatividade em criar produtos e serviços que possam gerar riqueza através daquilo que sempre tem, que são os intangíveis. Aí você já está entrando um pouco na fluxonomia, não é isso? Então, te conto da fluxonomia. Na verdade, a fluxonomia é o meu grande presente para o mundo, digamos assim. Eu, desde pequena, sempre quis resolver problemas. Eu fui resolvendo problemas, eu sempre fui comista, fazedora. Eu sempre fui resolvendo problemas em cada área onde eu estava. Tive essa sorte de ter um dos percursos mais 360 graus que eu já conheci na vida. Isso é o meu lastro. Sempre resolvendo problemas. E o que eu percebi? Que a gente não consegue resolver as questões quando você só tem uma parte da solução. Precisa ser sistêmico. Então, te dou um exemplo. Convite da ONU e governo de Moçambique ou de Cabo Verde, sou chamada para fazer um desenho de plano de desenvolvimento do país através da economia criativa para 5 anos.
Então faz o estudo, faz não sei o quê, paranã, e aí, taran, chega com a coisa linda, diz, que incrível, é só fazer isso, assim, 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 vai dar tudo certo. E os caras me olham e dizem, legal, é lindo, tá tudo certo. E aí, o que eu faço com isso? Não existem pessoas que saibam fazer isso. Porque para fazer isso, precisa de pessoas que saibam lidar com todas as áreas da sociedade que não existem. Para fazer isso, precisaria um acompanhamento cotidiano, que não é possível fazer. Para fazer isso, eu preciso de uma quantidade de informações, de ferramentas, que são as ferramentas do futuro, que eu não tenho. Então, o que foi me agoniando ao longo do meu trabalho, para perceber que não adianta você ter uma visão, você precisa ter um processo. E um processo precisa ser sistêmico. Sistêmico como? Aí eu fui percebendo que, primeiro, não adiantava só uma parte da informação, precisava um conjunto. Então, eu comecei animadíssima com a economia criativa. Uau, vai ser a solução, vai dar tudo certo, porque é uma nova economia cuja matéria-prima é algo que sempre tem. Mas não rolava. Por quê? Porque a gente batia aqui na infraestrutura. Legal, eu chego num território e digo, vamos nos desenvolver a partir da economia criativa. E aí, não tem dinheiro, tem pouca infraestrutura, como nós vamos resolver a parada? Eu vi que precisava de uma outra economia, que era a economia compartilhada, que é a gente criar mecanismos, principalmente a partir de tecnologias da informação, que mapeiem, conectem e permitam o uso que existe de espaço, de equipamento, de materiais e tal. Então, avancei, economia criativa mais economia compartilhada. Beleza, agora eu já tenho minha matéria-prima e já tenho minha estrutura. Mas como eu vou fazer a gestão? Porque se a gestão continua sendo centralizada, a gente não consegue um resultado bom. Você imagina aqui que aconteceria se tivesse o departamento de aprovação de quartos do Airbnb ou da Wikipédia. Uau! Não existiria nada, só é possível porque a gestão é distribuída, uma gestão em rede. Isto é a economia colaborativa. E com Cada confiança, um faz um pedacinho e confiança. E com isso a gente ganha escala. Legal, maravilha. Agora eu tenho minha matéria-prima, economia criativa. Eu tenho minha infraestrutura, através da economia compartilhada. Eu tenho minha forma de gestão, a partir da economia colaborativa. Mas com que recursos? Porque, em geral, a gente não tem dinheiro. Mas será que a gente, não tendo dinheiro, a gente não tem recursos? Ou será que existem recursos de outro tipo? E aí vem a coisa da visão 4D, que é a quarta economia, que é uma multimoedas, que considera que recurso não é só financeiro, é recurso cultural, conhecimento, todo tipo de competência e tal, que você pode trocar. São valores humanos, como, por exemplo, a comunidade japonesa, que se constrói toda em cima da palavra confiança. São recursos ambientais, esses que a gente compartilha na economia compartilhada, são recursos sociais, de todo o arcabouço jurídico tributário, a rede de pessoas com quem a gente trabalha, e isso, então, gerando resultados não apenas financeiros. Então, aí você tem as 4 economias da fluxonomia. Economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa e economia multimoedas. E o quinto elemento que junta isso tudo é a visão de futuro. E nós estamos vivendo uma transição que é inigualável. E a nossa questão é que as ferramentas do passado não servem para o futuro. Essa combinação, futuro, economia criativa, economia compartilhada, economia colaborativa, economia multivalor, 4D, é o que é a fluxonomia. Legal. Aí, meu próximo passo foi ver, legal, como nós vamos aplicar a fluxonomia. E aí a gente chega naquilo que é o que eu estou fazendo agora, eu estou estruturando isso há uns 2 anos, que é a aceleradora 4D em curso. Seu amigo Júlio faz parte. Isso. Ele é o Colab de Natal. É o seguinte, como eu contei lá com o exemplo de fazer o plano de governo para Moçambique ou para Cabo Verde, ou quando eu trabalho com startup, ou quando eu trabalho com empreendedor criativo, ou com um órgão público, ou com uma empresa,
Não adianta você dar um caminho. A pessoa precisa saber com quem, como fazer esse caminho. Então, depois de ter as 5 coisas da fluxonomia, futuro e as 4 economias, precisava dar a mão, porque só com 2 mãos dava para fazer. E essa outra mão é a aceleradora. O que é a aceleradora? Eu preciso de informação. Essa informação é sobre o quê? Sobre aqui a fluxonomia. Futuro mais 4 economias. Agora, a informação só não basta. Porque essa informação precisa ser praticada. Então, a gente faz uma formação, equivale a uma pós, só que ela é toda prática. Que vai ser para ativar a iniciativa de cada um. Depois, não adianta, que legal, eu tenho, então, uma formação e eu tenho uma aceleradora de iniciativas. Agora, qualquer processo para ser acelerado precisa uma comunidade, porque sozinho não rola. Precisa ter mais gente, porque cada um de nós tem uma pecinha do quebra-cabeça. Cadê essas pecinhas do quebra-cabeça? Cadê as outras informações? Cadê as pessoas para fazer junto? Se eu preciso de uma coisa de direito, cadê a pessoa que está pensando direito diferente? Se eu preciso de uma coisa de permacultura urbana, cadê a pessoa que está sabendo disso? Se eu preciso pensar como é que eu formulo um edital de forma diferente e tal. Então, além da formação, além da aceleradora de iniciativas, a gente tem uma comunidade de troca de conhecimento e de troca de recursos não monetários. E isso tudo apoiado por ferramentas para facilitar isso tudo. Claro que isso não acontece em um dia, 2 ou 3, então é contínuo no tempo. Então, isso é a aceleradora que acontece em 23 cidades simultaneamente. E não daria para eu compartilhar essas ferramentas, acelerar iniciativas, criar comunidade entre 20 pessoas que estão numa sala em uma única cidade. Então, nós criamos um mecanismo de estar em 23 cidades ao mesmo tempo e fazer uma coisa telepresencial. Usando, por exemplo, essa ferramenta que nós estamos conversando agora, que é o Zoom. Legal. Eu achei isso muito bacana e, inclusive, vou deixar logo avisado, eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser conhecer. Aquele outro vídeo da aceleradora 4D, que eu achei, da fluxonomia 4D, e também as informações da aceleradora e das cidades. Como tem muita gente que acompanha nosso trabalho aqui também, do Brasil todo, de várias cidades, então até mesmo se alguma outra cidade que ainda não tem a aceleradora quiser fazer parte, quiser criar um núcleo lá, qual é o procedimento? O que precisa fazer? O primeiro procedimento é entrar no meu site. Por enquanto as informações estão concentradas no meu site, a gente vai ter uma big plataforma, mas ela ainda está sendo feita. E depois, entrando no meu site, tem um guia do participante para baixar e tem uma ficha de inscrição. Se você se inscreve, todo mundo que quiser, de todas as cidades, se inscreve lá. Porque aí a gente vê se é possível, a gente junta com pessoas que eventualmente sejam dessa cidade, para poder criar um collab nessas cidades, a gente pode ter até 23, mas nós estamos ainda vendo e acho que vamos conseguir uma maneira de poder incluir pessoas de outras cidades onde não haja um collab, porque a ideia é realmente democratizar o acesso, porque não tem nada parecido com essa... Assim como não tem nada parecido com a fluxonomia, que trabalhe futuro, essas 4 economias, não existe nada que seja tudo isso ao mesmo tempo. Ou você tem uma pós, ou você tem uma aceleradora, ou você tem uma comunidade, ou. E a gente está fazendo tudo junto. E democratizando a possibilidade disso estar em várias cidades. Então, primeiro convite, entra lá, fica conhecendo, faça a ficha de inscrição. Segundo convite, no dia 22, a gente tem uma aula aberta. Na verdade, nem sei se aula é um bom termo, é uma experiência, é um encontro, é uma ativação, assim, mas onde a gente vai ter 22 de março. As várias cidades reunidas. Claro que tudo isso é muito novo, e um dos objetivos disso é conseguir viabilizar isso de forma mais acessível. Então, faz parte da própria concepção da aceleradora, ela seja acessível e democrática. Então,
Nós não temos uma mega super estrutura, uma mega super ultra tecnologia, porque senão isso ia tornar tudo inviável. Então, uma das características é esse jeito brasileiro, assim, de fazer com jeitinho. Se fosse nos Estados Unidos, seria que nem o Otto Scharmer fazendo a teoria U no MIT, com centenas de milhares de dólares e centenas de pessoas na equipe. E é isso, seria inviável. Então, o nosso é a moda brasileira. Possível, interessante, divertido e low-tech. Mas aí você faz como? Você entra no site, você preenche a sua ficha de inscrição, baixa o guia do participante, e já é muito legal se você puder fazer na tua rede o convite já para se inscrever, para acompanhar, eventualmente, numa das cidades onde vai acontecer, no site dá para acompanhar em que cidades existirão encontros presenciais no dia 22. Eu vou colar. Não, pode deixar que eu vou. Aliás, aqui já o pessoal já está sabendo. E também o que eu puder avisar, tanto lá no Facebook, Instagram, em todos os lugares, a gente vai estar podendo. Eu agradeço e tomara que você esteja lá aí junto no Collab. Porque olha, eu vou estar aqui sim. Para pessoas como você. Eu vou estar. Eu vou te dizer, e isso funciona. Eu já estava inscrito na sua lista de e-mail há um tempão atrás. E quando soube do Collab, eu soube 2 dias antes. Acabou que eu tinha uma reunião importante que entrou pro horário da noite, eu não pude ir no dia. E você pegou um outro dia agora que é complicado, que é 22 de março, é aniversário de casamento. A disputa fica difícil, tá? Não, já joguei agora sim, então eu te conto, a aula, a primeira, começa no dia 2 de abril. Então, se você não pode ir no dia 22... Não, mas calma aí, vamos lá. 22 de março não vai estar eu, mas todo mundo que está vendo esse vídeo aqui com certeza vai estar lá. Aliás, okay? Eu falei errado, desculpa. Dia 22 você estará no seu aniversário de casamento, 22 de março. Mas no dia 2 de abril, quando começa, você pode estar lá. E ao longo do mês de abril, a gente ainda vai estar acolhendo pessoas. Então, legal. Você que eventualmente vai ver isso depois dessa data, não entra em contato. Então. Durante todo o mês de abril ainda dá para participar. Que bacana. E é tudo super facilitado. Se você tem problemas, manda a tua proposta de bolsa. A gente está criando uma possibilidade de, a gente chama de fazer um 4D, de trocar uma redução no valor das mensalidades, que já são super mais baixas do que seria uma pós, por exemplo, e trocar por conhecimento, por horas de trabalho que a pessoa possa dedicar. Nossa, que bacana, ao projeto, né? E eu vou lhe fazer uma outra pergunta, assim, uma das coisas que mais me inquieta no modelo social atual em relação à educação, a forma como a educação é feita, que ela ainda vem do período pré-industrial, praticamente, né? O formato dele todo hoje, sei lá, da pré-escola à pós-graduação é assim. Qual a diferença do formato de educação que vai ser tratado dessa pós? Bom, na verdade ela não é uma pós, por isso que nós não estamos chamando de pós, a gente está chamando de aceleradora em curso. Justamente porque o modelo tradicional de pós, eu questiono a eficiência. Porque não adianta você dar informação. Porque tá legal, eu tenho um monte de informação e depois, o que eu faço com isso? E também porque hoje a transição, claro, você sente que nós estamos numa transição? Na verdade, a transição ela não é sentida, mas só depois que muda muito é que as pessoas percebem que passou. Quem está no meio da roda não sente ela girando, né? Você tem razão. A gente está no olho do furacão, a gente não sente, mas tá todo mundo pensando, querendo mudar alguma coisa na vida, querendo mudar de trabalho, querendo mudar coisas. Mas eu fico lembrando, Lala, poxa, sei lá, um celular não faz 20 anos que eu lembro que eu não tinha isso. A internet, quando eu fui querer começar a estudar certos assuntos, eu não tinha acesso à internet. Sei lá, quando eu tinha 20 anos, na época eu ainda era militar, por que pareça, eu lembro que eu dividia computador com outras pessoas, eu não tinha acesso a um computador para... O primeiro navegador aberto de internet, o Netscape, vai fazer 20 anos, ele é de 96. Eu lembro que na época
Eu cheguei até uma lan house que eu pagava acho que R$ 500 por um link de 400 mega. Sim. Era... E veja como isso mudou tão rápido. E a questão é que, graças a essas tecnologias de rede, toda mudança é exponencial. Então, ela é muito rápida. E por isso que a gente precisa se preparar muito rápido. Porque quem souber aproveitar essa transição vai se dar bem. Porque é nos momentos, na verdade, a crise é porque a gente está vivendo uma transição. Quem resiste à mudança está ali paralisadão. Enquanto que se você percebe, uau, você cria coisas novas. Se você pegar os grandes da internet hoje, como o Airbnb, eles foram todos criados entre 2008 e 2010, na época da crise. Exato. Então, ter a aceleradora para que a gente possa fazer. Voltando à tua pergunta de educação, por que é diferente? Primeiro, é totalmente prático. Não é aquela coisa que você tem informação, e lá no último momento você vai fazer um TCC. Não. Depois, que informação? Essa informação é 100% instrumental. Não tem conhecimento acadêmico, entre aspas, sabe? Eu não vou contar da história da economia criativa. Aí tem uma parte que é online, e se você quiser saber, vai estar lá. Veja isso, veja aquilo e tal. Mas ela é prática. E a outra coisa, por exemplo, o desenho dos encontros está feito de forma tal a coletar a informação de todo mundo. É como se cada um de nós, com o seu trabalho, não sei se todos, mas muitos, temos uma pecinha do quebra-cabeças. E a gente só vai matar a charada quando a gente juntar essas pecinhas do quebra-cabeça. Ou, usando uma outra metáfora, quando a gente tiver uma caixa de ferramentas, onde tem as ferramentas de todo mundo. Então, no primeiro encontro, eu passo um tema, estudos do futuro. Por que é importante criar futuros desejáveis? No segundo encontro, cada um vai pegar isso e vai aplicar a sua história. Você trabalha com educação, com crianças, uma cultura para crianças. Como é que serve criar futuros para crianças? Você é um advogado, estou dando todos os exemplos reais, tá? De pessoas que estão na... Você é uma advogada que trabalha com direito societário e está aplicando isso em direito societário. Você é uma startup que está criando formas de delivery de alimentos feitos na casa das pessoas. E assim vai. Cada um vai pegar para o seu. No terceiro encontro, a gente faz uma curadoria das melhores ferramentas identificadas dentro do sistema. As pecinhas do quebra-cabeça. Esse aqui sabe como fazer isso, esse aqui sabe aquilo, tá? E a gente compartilha uns com os outros, fazendo uma curadoria entre as 23 cidades. E no quarto encontro, a gente faz um passo a passo de como usar a ferramenta de cada um. Então, por exemplo, você deve ter uma ferramenta de como comunicar, porque a questão-chave agora é comunicação. Sempre exato. foi, mas cada vez mais. A base da economia criativa é o storytelling, a narrativa. E o grande desafio que a gente tem é como é que a gente fala de forma simples, atraente e sintética sobre todas essas coisas novas que a gente está falando. Eu, por exemplo, eu falo sempre de coisas que não existem. Eu sou futurista. Não é que eu estou falando de como é... Não estou falando de odontologia ou de supermercado. São coisas que as pessoas conhecem. Eu estou falando de futuro, economia criativa, compartilhada, colaborativa, visão 4D, criar futuros, transição, e todo mundo fica assim, como assim? Então, a gente precisa de ferramentas para falar simples, que você deve ter. Então, você pode nos ajudar a dizer, comece por aqui, vai por ali, não sei o quê. E a gente faz disso um passo a passo, depois serve para todo mundo. Bacana. Outro pode ter a ferramenta de como fazer isso, como exemplo, audiovisual com tecnologia mobile. Para fazer audiovisual com tecnologia mobile, use bananim, bananim, bananá. Outro sabe ferramentas para gestão de processos que simplifiquem. Então, tudo isso vai criando uma caixa de ferramentas compartilhada. E a outra coisa que a gente percebeu na pós que eu dei em Curitiba, de 2014 a 2015,
a gente teve um monte de práticas entre nós, mutualização, essa coisa que eu estou chamando da comunidade. O que quer dizer isso? Por exemplo, pequenos detalhes, lanche colaborativo, ninguém sai e vai para a cantina. A gente fica, cada um traz uma delicinha e o momento do intervalo é o momento que é festa. Ficar um na casa dos outros, isso já está acontecendo dentro dos collabs, que são essas 23 cidades. Já ficamos juntos no Rio, já ficamos juntos em Pernambuco, já ficou gente aqui. Então, é uma troca mesmo, sabe, de conhecimento, de habilidade. Nós vamos fazer processo de coach interno. Cada um vai poder dizer, dentro desse ecossistema, digamos, a aceleradora, cada um dos que participam, eu estou precisando de ajuda em X, quem tem? E eu posso oferecer ajuda nisso aqui, para a gente poder se ajudar. Então, isso é uma das coisas que vai fazer com que seja muito mais do que ensino. Entendi. Então, porque só ensino não dá. A gente precisa de informação, aplicação da informação, a comunidade com quem aplicar, e o processo continuado, cuidado, com coach, com assessoria, como se fosse o cultivo, sabe? Disso tudo, o que eu acho bem interessante é quando a gente consegue mensurar intangíveis. Na parte, assim, no setor cultural, eu acho que eu vejo que as pessoas sentem muita dificuldade, mas, poxa, quanto é que vale isso, que as pessoas não sabem quanto mensurar. E se tem muito a ideia no setor cultural da troca, da economia colaborativa. Contudo, uma coisa que eu percebo que muitas pessoas e muitas instituições, inclusive, têm dificuldade, é porque a forma como se propõe a economia colaborativa, a conta não fecha. Isso. Você tem que pensar de alguma maneira da conta fechar. Eu vejo muita gente pensando em fazer ações culturais em que a conta não fecha nunca. E que você fazer uma ação cultural uma vez, 2 vezes, 3 vezes com lei de incentivo, tudo bem, mas sempre do mesmo jeito e não evoluir, e ficar sempre dependente e não crescer, isso aí eu vejo super preocupante, sabe? Como encontrar esse equilíbrio entre o colaborativo e fechar a conta e pagar as contas e receber o retorno, inclusive financeiro também, do trabalho. Esse é o X da questão. Tanto é que o nosso mote da aceleradora 4D e da fluxonomia é poder viver do que gosta e ter com quem fazer junto. A questão é essa. Então, o que eu observei? Primeiro, quando a gente não consegue tangibilizar intangíveis, quando a gente não consegue acreditar, o que é acreditar? Repara essa palavra como é interessante, de crédito. Acreditar é tornar visível, né? Computar, contabilizar tudo que está investido. A gente não tem uma noção real do que faz. Eu lembro quando eu era de teatro, os meus orçamentos eram um absurdo, porque eu não computava no orçamento todas as horas das pessoas que estavam dedicando. Então, ninguém estava ganhando salário, porque queria fazer, mas eu deveria, quando eu fazia o custo, eu deveria computar como se estivesse, porque o valor da minha obra era o valor do tempo de todo mundo, do tempo do salão da tia que emprestou, do tecido que foi conseguido, todas essas coisas. Então, a primeira coisa importante é contabilizar todos os fluxos. Isso que a gente chama de fluxonomia. Então, quantas horas dedicadas, todos os espaços, equipamentos, materiais, etc., que foram vendidos, tudo que foi conseguido, tem um valor da mesma maneira. Quando a gente faz isso, a gente vê que, na verdade, os orçamentos dos nossos processos, em geral, são 10 a 20 vezes o que a gente põe no orçamento. Então, você vai apresentar para um patrocinador o teu projeto dizendo que ele custa 20. Não, se você for computar tudo, ele custa 200. Isso é muito importante saber. Outra coisa é que, quando a gente faz esse cômputo, quando você acredita, você passa a ter maneiras de trocar. E quem faz isso é um trabalhão, é um super trabalhão. Mas quem faz isso consegue realizar coisas, como é o caso do Fora do Eixo,
ou de outras redes colaborativas ibero-americanas, que conseguem realizar suas coisas com 30% em moeda e 70% em fluxos não monetários. Eles conseguem por quê? Porque eles têm ferramentas para fazer isso, metodologias, como tangibilizar intangíveis e creditar. Pois, eles têm uma comunidade de confiança e de apoio com quem fazer esse fluxo. Então, hoje eu seguro tua onda, amanhã você segura a minha onda. Eu investi horas de trabalho em fazer um design, você tem o design que eu fiz e você tem equipamento de som e a gente flui. Mas isso só é possível com muito trabalho. E o que acontece, eu estou percebendo, é que a gente não quer esse muito trabalho. Então, eu quero uma solução, eu quero fazer, mas eu não quero ter muito trabalho. Isso não existe. E também existe a ideia de que a rede é abundante, todo mundo dá tudo, vai dar tudo certo. E não é verdade, tem que ter reciprocidade. Tudo que alguém está dando, o outro tem que receber. Nós aqui, por exemplo, nós estamos numa troca. Eu estou te dando meu tempo e minha informação e minha reputação, digamos, e você está me dando a tua inteligência de comunicação, a tua rede para informar sobre isso, e que para mim é importante, porque se a gente faz um negócio para chegar em vários pontos do Brasil, se você chega a vários pontos do Brasil, que bom, mas a gente tem uma reciprocidade. Se, por exemplo, você fosse um estudante, dissesse, você pode conversar comigo 2 horas? Eu diria não, porque não é justo, a troca não seria justa, não dá para eu dar 2 horas do meu tempo para todo mundo que quer saber o que eu faço. Precisaria ter uma reciprocidade equilibrada. Então, a gente criou, eu estou desde 2008 com isso, de como criar maneiras de tangibilizar intangíveis. Porque eu percebi que esse era o problema. Se a gente não consegue isso, a gente não chega a nada. Era uma questão, quando eu trabalhava com governos, com ONU e tal, a gente criou, é o que a gente chama de matriz 4D, visão 4D, nós criamos maneiras de fazer isso, de atribuir não apenas valor financeiro, mas valor cultural, valor, né, o valor do conhecimento, da criatividade e tal, valor ambiental, o valor da infraestrutura, valor social, é a capacidade de ação conjunta, de chegar até as pessoas e tal, e o valor do tempo, né? E é a outro lado da moeda, porque quando você não tem moeda, você tem tempo. São os dois mais escassos. Eu acho que de tudo o tempo é o mais escasso, né? É o mais escasso e o mais precioso. E o mais justo para todos. E ele está gerando a riqueza de terceiros. Por exemplo, a riqueza do Facebook é o nosso tempo dedicado lá. E ele é um sorvedouro de tempo e de informação e se desperdiça também. Ele é muito legal para juntar pessoas, mas ele é muito ruim como questão de conhecimento. Então, que bom que você tem blog, canal YouTube, essas assim, sobre o Facebook, eu trabalho muito com publicidade digital. Então, assim, ele realmente ele é ruim na gestão do conhecimento, mas ele é muito bom na questão de criação de perfis. Nossa, assim, recentemente, acho que foi semana passada, o Facebook implementou os dados de acordo com o perfil econômico. Ele fez uma parceria com o Serasa no Brasil. Então hoje você já consegue direcionar os anúncios de acordo até mesmo com a faixa de renda da pessoa. Não só isso, você consegue saber se a pessoa gosta de certo assunto ou não. Então, se eu vou divulgar um show, por exemplo, eu estou para divulgar um show que mistura música erudita e rock. Esse show ser e eu consigo, no Facebook eu consigo atingir exatamente as pessoas que gostam dessas duas vertentes, quem gosta de um e de outro. E quem... Então, olha, nós já precisamos fazer um 4D aqui. Claro, você me ajuda? faz. Eu não ajudo. Nós super precisamos chegar em pessoas que não sabemos como. Não, olha, agora claro que o Facebook, tudo que você faz no Facebook pagando é melhor. E isso é uma ferramenta que é paga, mas que tem essa possibilidade.
Por exemplo, na semana passada tinha um grupo aqui de Natal participando de um programa no Faustão, a Capela, e eu ajudei eles de alguma maneira na divulgação do Facebook. E isso deu muito certo por conta desse direcionamento. E é para quem se interessava em ver Faustão, e é para quem se interessava pelas pessoas que estavam participando. E quando uma pessoa como, sei lá, Dorival Dantas, que é um músico conhecido aqui do Nordeste, falava alguma coisa, as pessoas que gostavam de Dorival Dantas e gostavam também das pessoas que estavam inseridas ali, é que viam isso. E com isso a gente conseguia deixar tudo muito mais barato. Assim, a cada 1 centavo, 3 pessoas viam o vídeo. Então era bem barato que a gente conseguia chegar. E isso foi um resultado. Olha que maravilha estar falando contigo, porque fica tranquilo, depois a gente conversa sobre... Ninguém tem todas as ferramentas, a gente sabe como fazer, nós estamos batendo cabeça aqui. Então, pois é, isso foi uma coisa que eu também coloquei para eles. Ajudar com isso, uma maravilha. Fica tranquilo, quando a gente acabar aqui, a gente já pode falar sobre isso, eu ajudo numa boa, com certeza, é um prazer. Eu acho que são com essas trocas que a gente consegue evoluir. Eu vou te dar um outro exemplo. Ontem eu recebi um e-mail. Eu também gosto de trabalhar muito na confiança. Os cursos online que eu tenho na parte cultural, muita gente reclamava, eu não tenho cartão. Eu falei, não tem problema, eu parcelo para você no boleto. Todo mês você pega, imprime um boleto e você paga. Muita gente não paga no final. Mas eu prefiro continuar assim porque é uma maneira de eu... Inclusive isso eu vou te dizer, foi culpa sua. Porque eu lembro há um tempo atrás que foi numa entrevista da Rede que você falava sobre a questão de como a falta de confiança atrasava o mundo. E aquilo ali eu coloquei, eu falei, que como depois do 11 de setembro tudo ficou muito mais complicado pela falta de confiança nas pessoas. E eu percebi ali, eu falei, uma coisa que eu tenho que praticar na minha vida empreendedora é confiar nas pessoas. Então eu colocava que eu confio nas pessoas. Se você quiser, eu faço a sua inscrição no curso, parcelado, se você não me pagar depois, o risco é todo meu, não é seu. Eu vou confiar em você. E qual a porcentagem de inadimplência? 40% a 50%. Mas eu vou lhe dizer o resultado. Ontem uma garota lá de Maceió mandou um e-mail para mim. Acho que eu tenho ele até impresso aqui. Não vou achar não. Vou dizer eu imprimi para imprimir na parede aqui da empresa, que eu achei bem legal. Que ela falava que ela comprou parcelado comigo, mas o estágio que ela fazia na universidade acabou a bolsa, ela não teve dinheiro para continuar pagando. Então ela pagou por 2 meses, que era para pagar 4. Mas aí depois veio a notícia boa. Por conta do curso, ela foi contemplada em 2 editais na área de teatro, que ela atua lá em Maceió. E 1 mês depois ela conseguiu um outro estágio no Sesc. E o que fez diferença foi porque ela tinha feito o curso comigo. E quando ela tinha o curso na parte de elaboração de projetos, ela conseguiu ter um diferencial para conseguir um emprego. E que agora ela falou, mês que vem eu vou estar pagando você de novo, porque eu consegui isso e eu só tenho a agradecer a você. Então ela conseguiu... Genial. Eu pude confiar nela, ela ficou inadimplente, mas ela não deixou de ser justa comigo, sabe? E eu realmente, assim, eu faço um controle, mas eu não fico falando, olha, tá aqui o boleto, você não pagou... Eu não fico cobrando muito, porque eu prefiro confiar nas pessoas. E por mais que isso doa pra mim às vezes, eu tenho que fazer um planejamento não contando com esse dinheiro, mas esse tipo de retorno para mim já paga, sabe? Entendi. Eu acho que quanto mais a gente confia nas pessoas, mais a gente tem retorno. E eu prefiro agir assim e muita coisa volta para mim dessa forma, sabe? Você tem toda a razão. Esse mesmo produtor que eu te falei que eu ajudei com o grupo lá dos Carcarás, eu falei, poxa, eu vou ajudar para vocês a fazer isso porque são artistas que eu vejo que são bons e que eu queria que eles chegassem longe. Eles acabaram saindo do programa. Mas depois que eu indiquei ele me indicou para outros 3 trabalhos. Então isso é fluxo 4D. Quando Exatamente. A gente percebe que uma coisa está gerando a outra. Agora, às vezes a gente tem a percepção disso, mas os outros não. E geram, às vezes, relações desequilibradas. Então, eu noto que no processo colaborativo, às vezes a gente vai para o processo colaborativo com uma cabeça consumista e predatória do passado, sabe? Vou me dar bem.
E a gente precisa saber que o teu trabalho é super legal. Obrigado. Para que você continue sendo legal, você precisa ser mantido. E se ninguém te paga, a coisa não vai rolar. Exatamente. Ou você vai ter que parar de fazer o trabalho legal que você está fazendo para ter que trabalhar fazendo marketing digital para uma corporação que não tem a ver com o que você acredita. Não, olha... É todos nós. E hoje eu tenho a liberdade de poder escolher isso. Isso eu tenho que manter. É justamente isso. Hoje eu trabalho com projetos de lei de incentivo à cultura. Eu faço projetos em que eu acredito. No momento que eu não acredito mais em algo, eu tenho a liberdade de poder escolher isso. O marketing digital é a mesma coisa. Eu tenho a liberdade de escolher onde eu estou fazendo isso. E acho que tudo que eu procuro fazer tem que ser com base naquilo que eu acredito. Sabe? Eu acho que é essa liberdade que a gente precisa. E isso que faz com que a gente evolua, sabe? Muita gente me criticou na época que eu deixei de ser militar. Eu larguei o emprego fixo, a estabilidade que colocava, porque eu não acreditava. Eu não me encaixava naquilo ali. Aquilo ali para mim não fazia isso aqui, não encaixava. Então eu precisei ir para outro caminho. Isso aí, esse gestinho é que é o X da questão. Tem que estar em sync, tem que encaixar. Agora... Ao mesmo tempo, provavelmente você trouxe do Exército a noção de disciplina, né? E isso todo mundo quer tudo, mas não quer disciplina, persistência, perseverança, fazer ali. E isso não existe. Eu passei 2 anos paralelo, trabalhando ainda no quartel e fazendo meus trabalhos aqui na área de produção e na parte cultural e de marketing digital. Nossa! E o que, para mim, o que mais fez diferença para mim nisso tudo foi um curso que eu fiz lá no início de produtividade. Foi justamente ter a disciplina de colocar as coisas no lugar e de saber como investir o tempo, de saber mensurar onde eu estou investindo o tempo e de colocar coisas importantes como, por exemplo, ficar com minha família. Que isso é importante. Hoje, e nem sempre dá, hoje eu estou trabalhando pra caramba, mas eu quero ter a liberdade de quando meu pai precisa poder estar com ele, de quando minha esposa precisa eu poder estar com ele, de hoje eu não querer sair e poder trabalhar de casa, de hoje estar aqui e estar trabalhando com você aqui à noite, mas amanhã poder dormir até um pouco mais tarde. Essa liberdade eu acho que a gente tem se a gente tiver disciplina. A disciplina é fundamental. Dedicação pra caramba, porque não é fácil. Não. Sei lá, a aceleradora é engraçado, todo mundo diz assim, eu tô super interessada, só que eu vi que o guia do participante tem 10 slides. Não dá fazer uma versão mais simples? Aí fala, olha só, se você quer mudar o mundo, se você quer ser autônomo, poder viver do que gosta, tal... Gente, isso precisa de um trampo. Precisa ser capaz de ler 10 páginas. Precisa ser capaz de parar lá, porque não vai achar que vai ter uma fórmula facinha para conseguir as coisas, não vai rolar. E o que vem pela frente pode ser muito positivo, mas é muito intenso, a gente precisa estar muito bem preparado. Não vai dar para dar mole, não. Com certeza. Pode ser muita oportunidade, mas para aproveitar essa oportunidade tem que dar um gás. Tem que investir e tem que saber qual o caminho na hora certa, né? Tem que ter informação nova, né? Por isso que não adianta, porque esse que é o problema. Não adianta as ferramentas velhas para fazer o novo. A gente precisa de novas ferramentas. Essas ferramentas ainda não existem, por isso que a gente precisa se juntar para juntar o pedacinho que cada um tem desse novo desenho. Legal, poxa, aí estamos nos conectando aqui. Eu espero conseguir conectar mais pessoas ainda a esse trabalho, tá bom? Poxa, Lara, eu fico muito feliz e mais uma vez reforço, eu trabalho há um número de décadas que eu não vou contar. Sempre tentando resolver problemas. E a fluxonomia e a aceleradora, são esses nomes que não existem, mas a gente usa de propósito para mostrar que é uma coisa que é do futuro, elas são o grande presente que eu tenho, porque foi muito interessante trabalhar com a ONU, foi muito interessante trabalhar com o governo, trabalhar com o SEBRAE, trabalhar com a empresa, mas eu ficava nessa agonia de não conseguir resolver a questão, porque eu tinha uma parte da solução.
Eu falei, eu tenho que desenvolver uma coisa que seja realmente uma solução, que tenha todas as partes necessárias. Eu estou muito feliz que finalmente cheguei nisso. Esse conhecimento, essa combinação, né, da fluxonomia de futuro, economia criativa, compartilhada, colaborativa e tal, e com a aceleradora em curso, que combina formação, comunidade, aceleradora, 23 cidades ao mesmo tempo e tal. Então, finalmente, eu tenho feliz de saber que, meu presente para o mundo está estruturado. Ah, legal. Eu quero dar uma de Papai Noel e ajudar a espalhar esse presente por aí, tá bom? Oba, vamos lá. Eu já moro em Natal mesmo, já combina, né? Pois é. Eu tenho um amor todo especial para o Natal. Ah, legal. Eu não sou natural daqui, mas eu também tenho um amor imenso. Eu gosto demais dessa cidade. É em Natal que começa toda a minha aventura Nações Unidas e Economia Criativa, porque a gente fez um encontro imenso, um Sebrae de Natal, fenomenal, um encontro do Empretec de 2002. Foi Essa gigante. semana eu estava falando sobre ele com a Kátia. Kátia, eu sou consultor. Kátia é madrinha de estudo. Kátia é maravilhosa. Ah, legal. Kátia é uma coisa, é uma mulher de uma visão extraordinária. O Sebrae todo, né? O Sebrae, quando não tinha a palavra economia criativa, a gente estava dentro do Sebrae, fazendo com o Sebrae, né? Porque eu nunca fui mas fui assessora. Hoje eu sou consultor lá. Pois é, eu realmente eu também devo muito, eu aprendi muito no Sebrae e hoje eu tenho muita alegria de volta e meia estar lá, com palestras, com cursos também compartilhando. Realmente e foi, legal, nós viu? fizemos o primeiro encontro que falava de cultura e negócios, que era uma coisa que ninguém pensava em 2002. E isso até, nem sei se é a Kátia mesmo, sabe? É uma parte interessante da história. Porque eu só soube disso em 2005. Fui chamada em 2004 para a UNCTAD, para a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Todo mundo me tratava com muita deferência. Ah, você é a Lala, você é a Lala. E eu, o que está acontecendo aqui? E em 2005 eu soube, pela a Edna dos Santos, que foi quem começou toda a história de economia criativa dentro do sistema ONU, que ninguém tinha pensado dentro do sistema ONU na importância de cultura e negócios. E ela estava nesse encontro do Empretec, porque era um projeto da ONU também, e ela fez a abertura. E isso era 2002. Em 2004, ia acontecer a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e lança para o sistema ONU as novas diretrizes. E ela volta para Genebra, o Recupero era o secretário-geral da UNCTAD nesta época, diz, nós nunca prestamos atenção nisso, na relação economia, cultura e negócios. Foi aí que o tema indústrias criativas e depois economia criativa entra no sistema ONU, e foi por causa disso que eu fui chamada. Eu ouvi essa história por outro lado, pelo Paulo Miguel também contando essa história. Isso, porque aí a Edna chega no Paulo Miguel, porque o encontro depois da UNCTAD tem o encontro da Bahia. Exato. E aí o Paulo e a Edna me chamam para pensar esse Centro Internacional de Economia Criativa, e eu, como vinha da área criativa, mas não era economista, chamo a Ana Carla Fonseca. E aí nós duas começamos e fomos as pioneiras aqui, né? Os grandes ativadores, a Edna dos Santos e o Paulo Miguel no Ministério, primeira gestão do Gil, que era maravilhosa. Exato. E aí começa a história da economia criativa no Brasil. Esse quarteto. Poxa, que bom ouvir essa história agora por outro ângulo. Poxa, Lala, brigadão, viu? Obrigado, eu vou passar essa... Eu te agradeço. E deixa eu contar uma coisa. Você estava falando do Nordeste, e uma das coisas dessa transição é que a gente precisa perceber que é legal, que é para o bem, que vai dar certo. E nada mais importante do que fazer isso através de festa. Pensa que tudo que dá certo porque junta pessoas em torno de uma causa, como o carnaval, o futebol, a igreja. Então, quando teve os primeiros experimentos para fazer a aceleradora, Pernambuco, que tem um collab maravilhoso lá, criou um bloco.
Bloco do Desejável Mundo Agora, que foi em janeiro. E por que eu quero te contar isso? Por causa do 11 de setembro. Você falou do 11 de setembro, das relações de confiança. Uhum. E foi gravíssimo mesmo para o mundo o que aconteceu no 11 de setembro. Então, nós precisamos reverter. Precisamos fazer com que ele seja lembrado por outra coisa que não seja tragédia. E nada, modestamente, a gente quer tentar que ele seja relembrado por uma celebração da transição e por uma celebração da confiança, da alegria e tal. Então, a gente quer juntar, no mesmo evento, através desta ferramenta que a gente está usando, o Zoom, 99 cidades que criem seus blocos do Desejável Mundo Agora, convidando para a transição, para um futuro bacana, através de economia criativa, colaborativa, compartilhada e tal. Então, eu espero que vocês aí em Natal sejam uma das cidades. Os primeiros a topar aderir foram da Itália, que são ligados ao Domenico De Masi, são 5 cidades que a gente está associada na aceleradora, que são laboratórios de inovação social. Então, quem sabe a gente se junta na aceleradora e no 11 de setembro desse ano com os blocos do Desejável Mundo Agora. Bom, se começou em Recife, então tem a tendência de ser um dos maiores do mundo, porque assim, Pernambuco tem tendência megalomaníaca, né? É a melhor macaxeira do mundo, é o maior carnaval do mundo. Ele acredita que o oceano ele nasceu do rio Capiberibe. Não, é uma brincadeira que a gente faz com o Pernambuco. Não, o pernambucano tem muito disso. Não, mas eles são incríveis mesmo. Nossa, com certeza. Eu acho que falta muito da gente saber valorizar o que a gente tem do nosso lado, como o Pernambuco faz, como o Pará faz, sabe? São 2 cidades, Belém e Pernambuco, fazem isso como ninguém, sabe? Eu acho que isso tem que ser exemplo para o resto do Brasil, de saber valorizar o que tem aqui, primeiro que tem aqui, para depois conhecer o restante, se conecta com o restante sem te esquecer de onde e o que tem no seu local. Acho isso muito legal de Pernambuco, do mesmo jeito em Belém. Poxa lá, tá ótimo, a gente já tá aqui há um tempão. Foi um prazer ter esse papo aqui contigo, tá bom? E, de novo, vou deixar aqui embaixo, onde estiver, ou no Facebook, ou no YouTube, ou no e-mail, eu vou deixar aqui os contatos para poder você conhecer a aceleradora, conhecer também o que é a Fluxonomia 4D e poder se conectar conosco, tá bom? E a gente já está conectado, viu, Lala? Então é isso aí. Muito obrigada e nos vemos aí em rede, entre muitas cidades. É isso aí. Verdade. Até lá, então. Tchau. Até.